Romanos, capítulo 11, do versículo 25 ao 32. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus não são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todo encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Nós vivemos um tempo onde muito se fala de igreja, fé e religião. Fala-se de tudo, desde como obter sucesso em sua vida financeira a resolver problemas emocionais. No entanto, muito pouco se fala da centralidade da mensagem do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Durante os próximos domingos, nós abordaremos a salvação, mostrando a necessidade da consciência da queda, o pacto de salvação em Cristo Jesus, a pessoa de Jesus como mediador e a importância da fé para a salvação. Eu quero convidar você a se juntar comigo nessa caminhada, para juntos nós aprendermos mais sobre a salvação em Cristo Jesus. Quando, no final do ano passado, eu me debrucei sobre o planejamento de mensagens para o ano de 2016 na nossa igreja, algo falava ao meu coração, desde o início, desde o momento que eu comecei a orar sobre as mensagens que seriam pregadas este ano na igreja, e algo muito forte falava ao meu coração, e eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus, para que a gente neste ano tivéssemos alguns momentos em que pudéssemos meditar sobre doutrinas essenciais da vida cristã. Por isso nós tivemos já no mês de fevereiro, março, uma série de mensagens sobre a graça de Deus. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre a salvação. E no segundo semestre nós vamos ter uma outra série de mensagens também sobre temas doutrinários. Esta série de mensagens, de maneira muito específica, nós estamos recorrendo a um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que está servindo como base para a preparação dessas mensagens e que nós vamos ler um pouco durante a mensagem de hoje. Trata-se da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos usando o capítulo 6 hoje, a partir do próximo domingo, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 14. E nós vamos recorrer a ela constantemente. Salvação. Antes de falarmos de salvação, nós precisamos falar sobre a queda. Muitas pessoas passam pela igreja sem tomar ciência de sua condição de pecadores. Reconhecer-se como pecador é essencial para a vida cristã. É a consciência do pecado que nos difere dos não cristãos. Ao longo da história do cristianismo, muitos são os exemplos de cristãos que ressaltaram a necessidade do reconhecimento do pecado e do ser pecador como parte essencial do ser cristão. O apóstolo Paulo, Santo Agostinho, João Calvino são grandes exemplos de tal atitude. Acontece que em nossos dias, falar de culpa, do pecado, do erro, é sempre incômodo. Nós preferimos ouvir sobre bênçãos, sobre paz, sobre amor. Nós preferimos ouvir sobre a graça salvadora. Nós preferimos ouvir sobre a consequência da graça de Deus na nossa vida, mas nós não gostamos de falar dos nossos erros, da nossa culpa e do nosso pecado. E falar da condição de pecadores é necessário.
para reconhecermos que nossa vida não é nada. Não é absolutamente nada. Esse é o capítulo 6, a confissão de fé de Westminster, trata da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Nele, em 6 itens, são abordadas as questões concernentes a essa queda. E nós vamos nos debruçar agora sobre esses itens e compreender melhor a necessidade de reconhecer nossa condição de pecadores. Eu quero convidar você a ler comigo este primeiro item. Vamos ler juntos? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, e pecaram ao comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Deus permitiu esse pecado deles, havendo determinado, ordenado para a sua própria glória. O homem e a mulher foram postos no jardim, e a eles foi dada a ordem de não comerem do fruto da árvore do bem e do mal. No entanto, seduzidos pela serpente, a mulher e o homem comeram, rompendo com o pacto de obediência feito entre Deus e o homem. Tal desobediência pode parecer-nos distante, mas não é. Paulo, ao escrever aos Coríntios, afirma: mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Portanto, tal desobediência não foi exclusividade de Adão e Eva. Tal pecado, no entanto, não foi um erro no projeto de presciência de Deus. Antes, sempre fez parte dos desígnios de Deus. Paulo escreve aos Romanos dizendo: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E mais à frente ele continua: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Não havia surpresa para Deus no erro de Adão e Eva, porque ele não tinha expectativas quanto a Adão e Eva. Ele sabia que a queda aconteceria, ele sabia que o erro aconteceria. E assim como Adão e Eva erraram, nós também erramos. Vamos continuar olhando para a confissão de fé no item 2. Leia comigo. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. O pecado causou um efeito devastador na criação, principalmente na humanidade. E o que me chama a atenção neste item da confissão de fé é como ela aponta os efeitos do pecado na humanidade, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. O pecado não corrompe apenas a espiritualidade do ser humano. O maior erro a que somos levados a crer é que o pecado tem efeito apenas nas questões espirituais de nossa vida. Tal engano se dá pelo fato de nós colocarmos a espiritualidade no departamento. Então, quando se trata de assuntos espirituais, hoje de manhã a gente falava um pouco sobre isso na escola dominical, quando se trata de assuntos espirituais, a gente coloca na gavetinha ou na caixa dos assuntos espirituais as questões espirituais. E aí, se alguma coisa acontece na minha vida que eu não tenho resposta, se eu não tenho resposta, mistério espiritual, eu vou lá na caixa da espiritualidade para resolver. Só que o pecado, ele não rompe apenas com a nossa espiritualidade, ele não acaba apenas com a nossa alma, ele interfere no nosso corpo por inteiro. Por inteiro. A queda nos corrompeu em todos os nossos aspectos, físicos, emocionais. Não fomos apenas corrompidos espiritualmente, mas o nosso corpo, as nossas habilidades e as nossas faculdades psicológicas, mentais, psíquicas, todas elas foram corrompidas. Os nossos pensamentos, a nossa capacidade de discernimento
o nosso senso de justiça e igualdade, o nosso senso de humanidade, tudo foi tomado e corrompido pelo pecado. Por isso não há nada, absolutamente nada de bom que possamos fazer que não proceda de Deus. A queda corrompeu a nossa humanidade. E nós perdemos não apenas um lugar no jardim, como alguns gostam de dizer poeticamente, mas nós perdemos principalmente a essência, a ternura e o ser do jardim. Vamos continuar olhando para a confissão de fé, no item 3, leia comigo. Sendo eles o trono de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. A mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foi transmitida a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Definição bíblica disso que nós acabamos de ler está em Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muitos consideram injusto o fato da humanidade inteira pagar pelo erro dos nossos primeiros pais. E se nós usarmos a meritocracia, está errado. Né? Quem errou foram eles, não fui eu. Por que eu tenho que pagar? Né? Para nós cristãos, no entanto, este argumento parece absurdo, mas ele precisa ser considerado na ótica daqueles que não conhecem a mensagem da salvação. O erro de Adão e Eva recai sobre a sua descendência. Assim, ao serem profundamente afetados e transformados pelo pecado, podemos dizer que são impressos em seu DNA as consequências do erro. O próprio Jesus, ao conversar com Nicodemos, ele trata dessa herança lá em João capítulo 3. Ele diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus aqui não está dizendo que nós devemos cuidar apenas da nossa parte espiritual e renascer espiritualmente, mas ele está afirmando que não dá para nascer para a nova vida, se não morrer na vida antiga. Ou seja, é preciso que a nossa natureza corrupta seja mortificada para que possamos renascer pelo agir do Espírito Santo, para vivermos hoje a vida que Deus nos oferece. Nós herdamos em nossa essência o pecado. E é sobre isto que fala o próximo item da confissão de fé. Leia comigo. Dessa confissão original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, procedem todas as transgressões atuais. Uma vez sendo parte de nossa essência, o pecado rege as nossas atitudes. Nós ficamos totalmente adversos a toda a prática do bem. O bem não nos é natural. Contrariando a premissa católica de que todo homem é bom, a Bíblia é clara em dizer que nós estamos dominados pelo pecado e que somos mortos em nossos erros. Tiago afirma que a cobiça nos leva à consumação do pecado que há em nós. Paulo afirma que a graça se derrama sobre nós, que estamos mortos em nossos delitos e pecados. É também Paulo que afirma que não há um justo sequer. O pecado é parte da nossa vida. Não há bem que possamos fazer. Veja, por exemplo, Romanos 7, 18 a 19, que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Não há nada, absolutamente nada de bom em nós. Nós não devemos, no entanto, usar tal argumento para justificarmos os nossos erros, como se nós não tivéssemos responsabilidade sobre eles. É preciso ter a consciência do mal que há em nós, para sabermos que todo bem procede de Deus. Vamos continuar olhando para a confissão de fé
de Westminster. Leia comigo. Essa corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados, embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Uma das frases mais mentirosas que há no meio cristão e que a gente é tentado a usá-la é essa frase aí: fulano está em pecado. Ah, não, ele não pode porque ele está em pecado. Ele não pode participar da ceia porque ele está em pecado. Ele não pode orar em público porque ele está em pecado. Ele não pode fazer tal coisa porque ele está em pecado. Eu não posso conversar com ele porque ele está em pecado. Ela é dita por aqueles que acreditam que o pecado é extinto da nossa natureza ao sermos resgatados por Cristo. Nós somos regenerados em Cristo. Mas a nossa natureza pecaminosa permanece em nós, persiste em nós. E é por isso que Paulo afirma aos romanos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E mais à frente ele continua: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não some da nossa natureza, visto que fomos gerados e formados nele. Faz parte da nossa essência. No entanto, em Cristo, nós temos a força para vencê-lo. Hoje de manhã, na aula de escola dominical, sobre o livro de Efésios, nós estamos estudando o livro de Efésios na escola dominical, e na aula da escola dominical hoje de manhã foi falado um pouco sobre isso, de como a nossa vida regenerada em Cristo, ela vai sendo preenchida gradativamente, gradualmente pelo Espírito Santo. E como este preencher do Espírito Santo vai transformando gradualmente a nossa vida. E que nós só chegaremos a esta plenitude de vida quando estivermos na glória. Mas que nós podemos experimentar esta plenitude de vida hoje, aqui, na igreja, no corpo de Cristo. Porque o amor de Deus se derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nas nossas experiências com o amor de Deus, nós podemos experimentar a plenitude do amor. O meu testemunho de fé se soma ao seu testemunho de fé. E no somar dos nossos testemunhos, nós temos uma leve dimensão da plenitude da graça de Deus. Por fim, vamos olhar mais uma vez para a confissão de fé. Vamos ler todos juntos. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e contrário a ela, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, portanto, sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Você se reconhece culpado diante de Deus? Quantos são os erros que você confessa? Ao confessar o seu pecado a Deus, você dá nome aos seus pecados? Você os enumera? Tal atitude é essencial para reconhecer a natureza pecaminosa na qual vivemos. Porque reconhecer-se pecador não é fazer-se de coitado e de vítima, mas é reconhecer o poder de Cristo que transforma a realidade das nossas vidas. Nós somos culpados, sim, com todos os nossos pecados. Nós estamos sujeitos à ira e às penas da lei, à morte e às misérias espirituais, temporais e eternas. No entanto, Cristo toma sobre si toda a nossa culpa e pecado. É por isso que anualmente, quando nós chegamos na Semana Santa, eu enfatizo a necessidade de nós celebrarmos, como nós o fazemos, o culto da Sexta-feira da Paixão. Porque nós precisamos encarar os nossos erros, a nossa culpa, e vê-los todos ali pregados no madeiro. Você reconhece os seus pecados? Você consegue olhar para a sua vida e ver aonde você tem errado? Aonde você tem agido que não é de acordo com a palavra de Deus? Você consegue olhar para aquilo que você tem feito
e enumerar aquilo que está desagradando a Deus na sua vida. A lição da escola dominical desta manhã diz que o alicerce é construído de joelho. O alicerce da vida cristã é construído na oração de joelho. E no grupo de pastores que eu participo, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que quem anda de joelhos não tropeça. Quem anda de joelhos não tropeça. E o cristão tem que andar de joelhos. Orar de joelhos. Talvez seja difícil para você se ajoelhar. Alguns têm problema no joelho, não conseguem. Outros têm outros problemas de saúde, não conseguem ajoelhar. Mas tenha a atitude de joelhos. Mas se você consegue se ajoelhar, não use a atitude de joelho como uma desculpa. Se ajoelhe de fato. Coloque-se o joelho no chão, diante de Deus, para reconhecer que nós, diante dele, não somos nada. E de fato nós não somos nada. Porque a nossa natureza é pecado. A nossa natureza é erro. A nossa natureza é falha. O pecado tomou conta de todas as partes da nossa vida. No entanto, de joelhos diante de Deus, eu posso chegar diante do Pai e dizer: Pai, toma aqui a minha ganância, toma aqui a minha cobiça, toma aqui a minha mentira, toma aqui a minha maledicência, toma aqui o meu erro, toma aqui o meu pecado, e transforma a minha vida, para que eu não erre mais, para que eu não volte mais a cometer os erros. É por isso que nós temos que olhar para a cruz, e ao olhar para a cruz, ver ali os nossos pecados, naquele sofrimento, para que eu possa saber que aquele sacrifício não foi limpo. Concluindo, pecado, quer o original, quer o da nossa geração, nos torna culpados diante de Deus. E por conta dessa culpa nós estamos sujeitos à ira de Deus. O que nós precisamos é tomar conhecimento de nossa condição de pecadores, para que compreendamos a necessidade de sermos transformados em Cristo Jesus, para cumprir a vontade de Deus. Avalie sua vida e veja o quanto você está distante da vontade de Deus. Arrependa-se, ore, peça a orientação do Espírito Santo para a sua vida. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para a transformação de nossas vidas. Lembre-se disso. Não existe cristão sem arrependimento. O servo de Cristo inicia sua caminhada no arrependimento. E o arrependimento só se dá quando eu reconheço meu erro, quando eu sei que eu errei. A queda teve consequências em toda a humanidade. Nós somos tomados e contaminados em nossa essência. No entanto, Deus não nos abandonou à nossa própria sorte, e Ele nos provê uma saída e um caminho. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5,18. É sobre este pacto que nós falaremos em nossa próxima mensagem no domingo que vem. Talvez você se sinta um tanto quanto desanimado diante do fato de sermos naturalmente pecadores. Não se sinta assim. É natural que o pecado nos desanime e nos puxe para o lado dele. Mas lembre-se, em Cristo há salvação e recursos para vencer o pecado, mesmo que ele esteja entranhado em nós. E para te confortar, eu quero retomar as palavras de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E é sobre isso que nós falaremos no domingo que vem. Que Deus nos abençoe.